Camaradas, boa tarde já. Eu sou o Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais Que Cigarro. Hoje eu vou fazer alguns vídeos aí, eu já estou um pouco melhor da costela. Ainda não estou respirando profundamente, estou fumando o maldito cigarro. Mas eu quero falar para vocês aqui hoje sobre a Venezuela. São coisas que eu já falei em outros vídeos, mas como eles vão ficando para trás, vale a pena a gente relembrar e fazer um novo apanhado da situação venezuelana e caracterizar por que a Venezuela chegou no ponto que ela chegou hoje. Isso dentro da minha análise e de coisas que eu penso serem corretas ou não. Agora, cadê o cigarro? Cadê o cigarro? Tá por ali, vou abrir o outro aqui, tudo bem. Eu não acabei com o maço, vamos lá, vamos pra cima. O Bessa, o meu camarada, um amigo, ele falou, porra, cara, eu não concordo com o que tá acontecendo na Venezuela, essa questão da fome, essa questão do que o Maduro tá fazendo. E aí, eu preciso caracterizar um pouco para vocês o seguinte. Primeiro, vocês devem saber que a mídia só vai dar holofote para o que ela acha conveniente. Então, por exemplo, a fome, vamos supor que ela esteja ou estivesse ocorrendo na Venezuela. Pode ser um fato. Pode ou não ser um fato, tudo bem. Agora, por que o foco é na Venezuela? Se há outras comunidades, outras populações no planeta, diversas na verdade, passando fome. Você pega, por exemplo, a guerra civil incessante que ocorre na Somália, que gera ali subprodutos sociais como a pirataria somali, né? Que gera o genocídio de etnias por outras etnias. A questão africana ela é muito complicada, porque praticamente todo o desenho, quase todo o desenho da África foi desenhada no sentido do colonialismo, em que as potências dividiram as terras, as porções de terra lá e fizeram assim na régua mesmo, ó, aqui vai ser tal país, aqui tal país, esse aqui é meu e aquele é teu. Porra, mas tem uma etnia que tá no meio de dois países, não importa, deixa assim que vai ser. Tá? E gera problemas, conflitos sociais até hoje. Tanto que o Che Guevara foi tentar fazer guerrilha no Congo, certo? E ele não compreendeu. Fez uma leitura, e aí por conta dessa leitura conjuntural promoveu ações, porque tem uma base, tem um método para você fazer, mas não deu certo o método dele, porque a luta lá não era meramente da luta de classes, era uma luta étnica. E ele não conseguiu conjuntar essas etnias em prol da luta de classes, da luta do oprimido contra o opressor. Tá? Beleza? Então, tem que entender isso. Por que a África não recebe tantos holofotes nessas questões? Tantos holofotes quanto a Venezuela recebe. Porque a Somália, no caso, do exemplo, para ficar no exemplo, ela não tem tantos recursos como a Venezuela tem. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do planeta. A maior reserva, né? Melhor dizendo. Não é o maior produtor, mas é a maior reserva do planeta. Então, isso tem um valor absurdo. Por mais daqui do ano de hoje para mais um século, o petróleo ainda vai ser relevante. Há quem diga que não. Petróleo de xisto, energias renováveis, tá, passa amanhã. Não é verdade. A verdade é que a Venezuela, ela consegue fazer com a colocação da sua produção mais ou menos no mercado do petróleo, fazer com que o preço do petróleo flutue. Assim como outras potências petrolíferas também. Potências petrolíferas, lê-se, estados em que tem muito petróleo, né, territórios que tem um estado que tem muito petróleo, ou empresas privadas que também têm muito petróleo, muitas reservas, muitas compras e tal. Isso é uma guerra, a guerra do petróleo. É uma guerra que move, é uma guerra comercial, é uma guerra de contato, é uma guerra de ocupação, de invasão, é uma guerra híbrida, é uma guerra que todo tipo de pensamento da guerra você vai conseguir adaptar para países que descobriram ou que têm grandes reservas de petróleo. O Brasil passa por isso. Passou por isso assim que descobrimos o pré-sal. O Guilherme Estrela descobre o pré-sal, eles reativam a quarta frota, que é a frota que atua no Atlântico Sul, que é onde o Brasil se encontra. Certo? Tá. Então, tendo dito isso, é só para vocês entenderem que assim, o holofote lá é tudo muito triste. É claro que a gente tem que ter empatia pelas pessoas venezuelanas. Agora, o holofote não significa que quem botou o holofote se importe com isso. Eu acho que eles se importam mais com o que tem no solo daquele país. Ou, melhor dizendo, no subsolo daquele país.
Tá? A Venezuela, ela tem um território, uma geografia muito montanhosa. Toda a área plana na Venezuela, onde por que eu falo plano? Porque é onde você consegue plantar melhor. Tá? Toda a área plana ela foi excessivamente urbanizada na Venezuela. E o excedente da população vai começar a passar a viver aonde? Nas montanhas do entorno. Pega Caracas, por exemplo. Caracas tem uma geografia muito parecida com a do Rio de Janeiro. É como se fosse um caldeirão aquilo. Né? Há muita favelização nas montanhas do entorno e no vale, né? Aquilo forma um vale, e no vale é a cidade, Caracas mesmo, né? O centro, como a gente fala. Né? E isso em outras cidades ali, né? Caracas está em Miranda, que é como se fosse São Paulo da Venezuela, o estado mais rico. Né, que tem até o nome Francisco de Miranda, né? Miranda, um grande revolucionário que ajudou lá o Simão Bolívar a fazer a libertação da Gran Colômbia, né? Depois a nomeação da Gran Colômbia, que acaba virando Colômbia, Venezuela, Peru, Gran Colômbia, Pátria Grande, né? Venceremos, aquela coisa. Enfim, o solo venezuelano ele é muito acidentado. Então é muito difícil você produzir Você consegue plantar na montanha, mas você não consegue plantar suficientemente para aquela população. Resultado, a Venezuela precisa comprar muito. Isso não é do governo chavista para cá, isso é de sempre, desde que o mundo é mundo, desde que o petróleo descobriu, a Venezuela ficou riquíssima. Uma grande elite ia consumir, se habituou a consumir a poucos, não é poucos quilômetros, tudo bem, tem que atravessar o oceano, né, ali o Golfo do México, mas a consumir em Miami, que estava logo ali, entendeu? De avião você vai. Aliás, havia casos de corrupção absurdos em que, antes do governo chavista, as pessoas iam. A elite mandava comprar com um avião do exército, da aeronáutica venezuelana, e comprar brioches, pães em Miami e voltar. Esse era o nível da corrupção e entreguismo que a Venezuela se encontrava. Nos governos da União Democrática lá que tinha. O Chaves vem, tenta dar um golpe em 92, é preso, depois liberto. Em 98 ele consegue vir. Né? Nesse momento de 92, o momento que ele está preso, é o momento que ele tenta se aproximar do Foro de São Paulo e o Lula barra ele, falando: não pode entrar porque vocês são golpistas. Você não está tentando entrar no governo pelo intermédio das eleições, e sim por intermédio de um golpe. E aí o Foro de São Paulo não compactuava com isso. Então é uma grande mentira. Já fazendo só um adendo aqui, quando falam que o Foro de São Paulo é uma entidade que atuava com grupos de guerrilha, mentira. Uma vez só as Farc foram numa reunião do Foro de São Paulo, porque elas estavam pensando, estavam com um projeto rolando na Colômbia, que agora, depois de anos, foi se delinear, em que eles baixariam armas e se formariam novamente como um partido político para disputar poder, disputar eleitoralmente. Aí eles poderiam entrar, mas como partido instituído, como guerrilha, não. Qualquer movimento golpista, seja o movimento, o M5 lá da Venezuela, não, M4V, se eu não me engano, Quinta República, que depois vai virar o PSUV, mas o movimento dos quatro, que eram o Chaves e mais três, os quatro grandes lá que tentaram fazer esse golpe das Forças Armadas, de patentes baixas das Forças Armadas, na Venezuela, esses caras, acho que é 4V, se eu não me engano, desculpa não ter lembrança disso. Eles não conseguiram e eles não fizeram parte desse movimento. Depois, quando eles instituem um partido, que é um partido que aí vai virar o PSUV, eles começaram a passar. Tá? Mas é sempre no processo de disputa democrática. Isso foi uma imposição do Lula. E eu não estou defendendo o Lula aqui, eu só estou falando do que é o fato. Tá? E muito pouco do Foro de São Paulo saiu do papel, inclusive. Antes tivesse saído mais coisas, porque o processo de conseguir conjuntar países da América Latina em um grande grupo, que todos se ajudassem, ao invés de ficar dependendo todos sozinhos dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Rússia, ou desse, ou daquele lugar, não, melhor que eles olhassem uns para os outros, é um processo de avizinhamento político, isso é muito bom. A Unasul, depois ela vai ser resultado disso, o Mercosul, de qualquer maneira, até anterior ao Foro de São Paulo, mas o Mercosul também é uma parte desse processo.
né, o Parla Sul, que é um parlamento, né, o Banco do Sul, tudo isso para fazer com que as sociedades da América do Sul, da América Latina, conseguissem olhar para elas umas para as outras e ver onde que as potencialidades de um país poderiam ajudar outros países. Tá? Então, beleza, fiz esse adendo aí geopolítico na questão, Forças Armadas conjuntas, também uma série de coisas. E isso não é ruim, né? A União Europeia isso aconteceu e não é ruim. Os Estados Unidos é praticamente um catado disso, de várias uniões, né, de uma federação de diversos estados que falaram, não, nós somos os Estados Unidos da América, a gente está se unindo como estado, mas da América, do Norte no caso. Tá? E é isso que eles são. Então as pessoas gostam de ver os Estados Unidos fazendo isso, mas quando a gente olha para nós fazendo igual, não pode fazer. Então é engraçado, né? Aqui serve o entreguismo, o complexo de vira-latas, mas lá onde os caras fazem, lá é lindo, bate continência, essa merda toda, né? Tudo bem. A situação na Venezuela, então, é que assim, eles não conseguiram diversificar. Estou tentando bater a cinza aqui. Eles não conseguiram diversificar economicamente nem no governo chavista. Num projeto acidentado, lá eles conseguiram fazer nas montanhas muito processo de criação de poio. Aumentou em 1000% a criação de poio. Poio é frango. É uma coisa cultural da Venezuela. A outra coisa cultural que eles comem muito lá é a arepa. Só que a arepa não é produzida na Venezuela. Ela é comprada do Peru, de outros países, da Argentina, que é um formato de farinha que vai fazer a arepa, que aí põe um frango junto e tal. É o prato dos caras, é o arroz e feijão dos caras. É arepa e poio. Tá? E poio tem pra caramba lá. O que não tá tendo muito é a arepa. Agora, a Venezuela sempre precisou comprar esses produtos. Então, se eles não tinham uma indústria muito forte de vestuário, compra roupa no estrangeiro. Se não tem carro, compra no estrangeiro. Tudo com base no dinheiro do petróleo. Era assim que eles incrementavam a sua balança comercial. Dá petróleo, recebe. Mandou muito petróleo para Cuba. Zerou o déficit de médicos na Venezuela. Os mais médicos deles é muito mais agressivo e só tinha cubano. No Brasil, os cubanos eram um terceiro parceiro dos mais médicos. Né? A gente tinha Portugal e Espanha em primeiro e segundo lugar. Dá uma olhada aí, não acreditem na direita, eles estão mentindo para vocês. Os médicos cubanos eram os terceiros em listagem de mais médicos. Né? E já acabou agora, acabou tudo, né? Enfim, aqui no Brasil. Então, a Venezuela dava seu petróleo, né, recebia. Ela produziu as missões Barra Adentro, em que membros das Forças Armadas iam lá ajudar a sanar o problema de alfabetização na Venezuela, fizeram uma série de coisas. As comunas, né, eles chamam de círculos bolivarianos, em determinados bairros, todos os bairros tinham seus círculos com autonomia para decidir onde que eles iriam colocar o dinheiro que vinha do Estado. Aqui a gente quer fazer uma escola, aqui a gente quer fazer um hospitalzinho, aqui não sei o quê, papapá, aqui... um evento cultural, um evento esportivo, quer dizer, um processo de muita democratização do que fazer com o erário, com o dinheiro que é o dinheiro do povo, que é pago em impostos e devolvido de alguma maneira. Né? Uma porcentagem disso retornava para os bairros. Um processo de ampla politização. Antes o PT tivesse feito algo assim aqui no Brasil, e estão falando que aqui ia virar uma Venezuela. Muito mais fácil o Brasil virar uma Venezuela na mão de caras como o Bolsonaro, que inclusive apoiaram o Chaves no início, né, falavam que estava certo porque ambos são paraquedistas, né? O Chaves era um tenente-coronel paraquedista ou seja, lá em cima, né? E o Bolsonaro, um paraquedista da tenente que foi reformado, fez um acordo, virou capitão, por ter sido reformado, sobe uma patente, vira capitão, mas nunca foi capitão de verdade, é um capitão de mentira, né? É o mito do capitão, né? É o mito. E o Bolsonaro, então, ele vai tentar fazer coisas que a Venezuela fez, e aí a gente pode começar a discutir se isso foi bom ou se não foi. Tem 13 minutos já falando. Por exemplo, muita gente lá das Forças Armadas venezuelanas não aceitaram quando o Chaves venceu. Então, gente lá de cima, tá? Então, o que ele fez? Ele aposentou alguns outros ele falou assim, ou você vem comigo ou você vai cair, e outros ele mandou para fora mesmo. Tá preso, você é traidor. Tentaram fazer coisas contra ele, foram presos. Traição à pátria. Ele era o presidente instituído. Certo? Então o Chaves fez grandes acenos às Forças Armadas, reincrementou, jogou orçamento, e nisso ele estava certo, porque hoje a segunda maior base de sustentação do governo dele são as Forças Armadas, a primeira é a população. Mesmo que haja perdas populares, a população ainda está com o governo Maduro, no caso. Né? E as Forças Armadas também. Há perdas, mas
ainda em essência, forte, estão com o governo. O Bolsonaro nem para isso consegue, porque ele cortou o orçamento da Marinha, está ferrando uma série de coisas. A única coisa boa que ele está fazendo para os militares é não incluir os militares na mesma reforma da Previdência, da mesma maneira como ele está fazendo com a base de toda a população. Então ele pode agradar a cúpula das Forças Armadas, mas a base, que tem seus familiares que não são militares e que vão sofrer com a Previdência, esses já estão olhando mais ou menos assim. De qualquer maneira, esses ainda dão apoio para o Bolsonaro, porque eles não entenderam, não bateram lé com cré, certo? Então eles vão falar, olha, não sei, vamos ver ainda do Bolsonaro. O Bolsonaro pode muito bem tentar fazer isso, uma quebra da hierarquia, fazer com que camadas de baixa patente e média patente venham com ele e passem por cima dos generais que não gostam de verdade do Bolsonaro. O Mourão, ninguém gosta do Bolsonaro. E o Mourão também não é santo, tá? Vamos parar de cair nessa pataquada também, tá? Então, a questão toda tá nisso. A outra questão é que o Hugo Chávez conseguiu, por muitos anos de governo que ele teve, fez uma base eficiente pro governo dele do Supremo de lá. Vai indicando, os caras vão se aposentando, vão saindo, você vai indicando novos. Você tem 20 anos de governo, amigo, você vai ter ampla maioria de acordo com o que você indicou. Em um trabalho de politização em que eles votavam de acordo realmente com o projeto da Constituição Bolivariana. Não é com o Chávez em si, é com a Constituição. E o Chávez garantiu uma Constituição, então é questão legalizada. Quem que é o guardião das constituições nos países? Sempre são o Supremo, sempre é o Supremo, né, de lá, de cada um desses países. O Bolsonaro está tentando, por dentro da reforma da Previdência, baixar a aposentadoria de ministros do Supremo para que ele possa indicar, tendo passado essa reforma da Previdência, passar 6 ministros novos. 6 se aposentariam pela nova lei, e aí ele indicaria 6 novos. Então o Bolsonaro está agindo de maneira chavista e diz que não quer que esse Brasil vire uma Venezuela. Eu não sei onde que ele não quer, né? O Bolsonaro, por exemplo, o Chávez lá liberou armamentos da República para milícias populares. Não é milícia, que nem de miliciano tosco do Rio de Janeiro, não. Eu não defendo isso. De milícia popular. Só que o problema da milícia popular é que ela vai com o intento, não é do lucro da milícia do Rio, por exemplo, é com intento ideológico. Ela vai para defender o projeto revolucionário, bolivariano, socialista, tal. E eu não tiro a razão de quem fala isso em relação a eles. Só que o Bolsonaro está querendo fazer uma milícia popular ideológica, não é revolucionária porque não sabe o que fazer com o país, né? Não sabe nem ser revolucionário, mas é um processo de ruptura institucional, então poderia até se enquadrar num proto-revolucionarismo, entregando armas como? Falando, cada brasileiro vai poder portar 4 armas. Então eu tenho uma aqui, comigo, eu tenho mais 3 excedentes aqui, eu chamo caras que são como eu, que apoiam o Bolsonaro, e eu junto aqui um exército popular. Entendeu? O Bolsonaro está, aos poucos, ninguém se dá conta, preparando um golpe, não sei se um autogolpe, eu não sei qual que é o sentido, mas é um processo que ele está abrindo precedente para uma guerra social, para uma guerra civil. Mas aí declarada, não a guerra civil calada que nós temos hoje aqui. Tá, tudo bem. O problema do gap disso na situação dele, isso é Venezuela também. O problema do gap disso no projeto do Bolsonaro é que a população vai poder também se armar, outras pessoas. Então, gente do movimento tal vai poder se armar, que não gosta do Bolsonaro. E nós vamos ter uma questão, uma conflagração, uma guerra civil aqui. É dizer, se as coisas forem por esse caminho, talvez não vá, porque o Bolsonaro não tem talento político para fazer passar tudo. Ele vai ter que atuar por medida provisória, por muito tempo. Tá, vou parar de falar desse cara e vamos voltar para Venezuela. Venezuela, por exemplo, agora está com todas as contas da petrolífera deles lá, a PDVSA, eu ia falar PSUV, da PDVSA, no exterior estão raptadas. O que está acontecendo? O Guaidó está pagando dívidas da Venezuela com esse dinheiro da PDVSA como se ele fosse o presidente. Estão reconhecendo a figura da presidência dele e estão usando esse dinheiro para pagar dívidas. Então ele já está pegando o dinheiro da Venezuela e já está entregando diretamente para os detentores dessa dívida. A outra coisa é que, por exemplo, morreu agora essa semana, isso a Globo não deu, isso a Veja não vai dar, morreu um rapaz lá, um menino, uma criança na Venezuela, que o menino ele tinha leucemia e ele precisava de um transplante de medula. E ele precisava que o Estado pagasse isso. O Estado não conseguiu pagar. Porque lá também, o Estado, a Venezuela não tem muito hospital, então ela paga. O Estado vai lá e paga, com o dinheiro do Estado,
hospitais para essas pessoas. Então deram esse exemplo desse menino, mas assim muitas pessoas estão morrendo. Dizem que desde o início desse problema do Guaidó até agora são 40 mil mortes na Venezuela. E não é morte violenta, não, é morte de desassistência social, desassistência no hospital. Tá? Então não é só uma questão de fome. Aí pela questão da fome, que fala, porra, não aceitaram ajuda. O problema da ajuda que o Guaidó estava mandando ir para Venezuela, e aí houve toda essa pendenga de gente falando, tinha que ter aceitado. Não, o problema é que era o custo daquela ração, era 40 vezes superior o custo da ração que a própria China e a Rússia mandaram para Venezuela. E você não tem controle do quanto que isso ia virar, alguma coisa assim. A Venezuela está recebendo ajuda de outros países, de Cuba, da China, de países aliados. E isso não é ventilado na mídia. E a própria Venezuela, ao mesmo tempo que estão falando que está tendo total desabastecimento, não, tem vídeos aí na internet de venezuelanos sendo feitos, de estrangeiros que moram lá, que apoiam o regime, falando, olha, não está tendo tanto desabastecimento assim. Mas não está também com uma coisa absolutamente farta. Não, eles estão... Lá eles têm que contingenciar esse tipo de coisa. Então eles estão fazendo, a ração é menor. A ração para a população mesmo. Ração no sentido de comer, tá? É jargão militar, tá? Não é que eles comem ração, né? O povo acaba pensando isso. Não. É uma questão que, olha, antigamente, cara, você tinha 3 pães para comer. Agora vai ter que comer 2 pães. Daqui a um tempo, vamos ter que cotizar, vai ter que ser um pãozinho. Mas você não vai morrer de fome, vai estar rolando, tá? Então o problema todo na Venezuela para mim é o seguinte, é como se dão os holofotes e diz que lá há um governo ditatorial, é assim que a mídia trata os caras no Brasil, e eles não são ditadores, foram eleitos. O mesmo povo que elegeu o Guaidó para ser o deputado e lá ele virou presidente da Câmara, de lá, foi o mesmo povo que elegeu o Maduro. Então, o mínimo que qualquer cara razoável diria ali é o seguinte, refaça-se toda a eleição. Não dá para não reconhecer o Maduro e reconhecer o Guaidó. Percebem a diferença? Isso ninguém fala. Não vi ninguém falando isso. Mas eu não apoio nem isso, porque as eleições na Venezuela foram legítimas e a culpa é da oposição por não participar o suficiente e não reconhecer o resultado de um, mas reconhecer o do outro. E eu não entendo o Guaidó sendo deputado como ele é, o que ele está fazendo na rua e porque ele não está trabalhando dentro da Câmara para derrubar esse governo por dentro da Câmara. Na guerra do parlamento, do parlare. Na guerra do plenário ali. Convencendo seus compatriotas, deputados, a falar, olha, esse governo é absurdamente ruim. Não está entregando o que prometeu. É muito fácil falar de não democracia quando você foi eleito e o cara que você também não gosta foi eleito. Se eu sou eleito amanhã e o Bolsonaro foi eleito amanhã, e eu vou dizer, essa eleição foi comprada, essa eleição foi isso, foi aquilo, e eu quero ficar no meu cargo e tirar ele. Não, peraí, né? O mínimo da razoabilidade fala assim, refaz as eleições, e ninguém está falando disso. Certo? E tanto isso é verdade que agora, depois de bravataria de Donald Trump, de não sei quantas pessoas, agora é a Escandinávia que está recebendo lá o grupo de conversa entre oposição e situação. Já está na segunda rodada de conversas na Venezuela. E vamos deixar as coisas assim, porque eles precisam se acertar. A oposição ela é legítima na Venezuela, ela precisa voltar a fazer o projeto de oposição, e não o projeto de golpe, de ruptura institucional, porque eles vão perder. Se o Maduro, é que o Maduro usou muita cabeça e o medo, né? Porque ele tem medo, ninguém é ser humano. Aí, ó, cultura nacional, camarada. Aí, imagina o seguinte, o Maduro tem medo das coisas, tem receio das coisas podem... Puta, muito longo o vídeo. Do que pode ter acontecido. Do que poderia acontecer. Mas ele poderia soltar simplesmente as pessoas e falar, matem todos. Vamos conflagrar essa porra. Lógico que ele daria motivo para todo mundo invadir lá e a Rússia sair, a China, todo mundo falou, você tava louco. Mas não, mas ainda bem, você viu, o cara usou a cabeça, não usou o coração. E o Guaidó tá tentando usar o oportunismo e tá perdendo. O Guaidó devia... Ele agora, por tudo que ele fez, ele deveria perder o cargo. Porque ele deveria ser cobrado ali dentro da Câmara e falar, escuta, vem aqui trabalhar. Você foi eleito, você tem que trabalhar. Não tem que ficar na rua fazendo palanque, não. Entregando dinheiro do país, dinheiro da PDVSA nas contas estrangeiras. E não é que a conta está extraviada, porque é o seguinte, quando você abre um escritório de comércio com outro país... Você, por exemplo, a PDVSA tem um escritório no Canadá, tem um escritório nos Estados Unidos, tem um escritório no Brasil, tem um escritório em qualquer lugar. Se ela vai fazer acordos binacionais, esse dinheiro vai primeiro para essa conta e depois ele é patriado para as contas do país mesmo.
Então esse dinheiro está represado lá fora. Está congelado. Os Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial da Venezuela, simplesmente não liberam o dinheiro para essas contas mandarem para a Venezuela. E o Guaidó lá de fora está dizendo o que fazer e o que não fazer. A primeira atitude desse vagabundo foi pagar toda a dívida venezuelana. E toda não, porque é impagável. Nenhuma dívida é pagável nesse sistema capitalista financeiro que nós temos, tá? Vê os Estados Unidos, quanto que ele está endividado em relação ao PIB. Vê o Brasil, vê cada país, você vai entender o que eu estou falando. Não são pagas. O problema não é o tamanho da dívida, o problema é prazo e forma de pagamento. E o Guaidó é um vagabundo, entregou ali muita parte do dinheiro do orçamento da Venezuela, do que seria composto no orçamento seguinte da Venezuela, pagando juros absurdamente impagáveis, certo? Um país você negocia. Você, olha, eu vou pagar assim, vou pagar assado, papapá, com os bancos, tal, tudo bem. Não é você pega o dinheiro e simplesmente dá. Você fala assim, ó, não, eu tenho isso aqui, eu poderia te dar tudo isso aqui, mas eu vou te dar parte por parte, porque o resto eu estou invertendo aqui, investindo, e aí eu vou ter isso e mais isso, ano que vem eu vou ter isso, e papapá, e vou pagando. É assim que se faz. Não é o não pagamento, simplesmente, e também não é o pagamento de tudo de uma vez. Você quebra o país, das duas maneiras você quebra um país. Então você tem que fazer devagar. E tem que negociar, ó, essa dívida não está muito justa, eu acho que eu já paguei essa parte, não tem que pagar de novo, aí que tá. Né? Não é declaração de moratória, não é nada disso. É dizer devagar, olha, eu tenho a dívida, reconheço, mas essa parte eu não reconheço, essa parte já está paga, sobrou essa parte eu vou pagar em 10 vezes, em X vezes, tá bom? Bom, 26 minutos, espero que tenha ajudado. Faz umas perguntas aí nos comentários, eu faço mais vídeos falando, ou numa live aí, no Abacateiro da Tatá, eu posso falar um pouco mais sobre isso e tal, tá bom? Um abraço pra vocês aí, camaradas, um abacate maduro pra vocês aí, claro, lógico.